E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Lista 10, o canal com as melhores sugestões da internet. E hoje nós vamos checar os 10 mais populares livros de romance LGBTQIA+. Em 10º lugar temos Qual o Nome do Seu Cachorro? Desde que se mudaram para o novo apartamento, o cachorro de Thalia passou a ficar o dia inteiro no parapeito da janela do quarto olhando os fundos do prédio vizinho. Ela não entendia os motivos que deixava a Bilu tão interessada assim no prédio velho, mas também não conseguia encontrar nenhuma forma de tirá-lo de lá. Sem ter tempo para descobrir o que chamava tanto a atenção do seu cachorro, ela continuou a seguir sua vida tumultuada, cheia de estudos para conseguir passar no vestibular. Em um dia, quando estava tentando estudar história, Bilu começou a latir no seu lugar habitual, tirando toda a concentração da garota. Sem entender direito o que estava acontecendo, ela olhou para fora e notou algo diferente em uma das janelas vizinhas. Havia uma cartolina presa no vidro com uma mensagem direcionada a ela. Esse livro, então, gente, vai contar como que o Bilu, o cachorro, uniu duas vizinhas num romance, numa comédia romântica muito leve, divertida e engraçada. Então, se você está interessado num romance lésbico, esse livro é uma leitura muito leve que vai levar você durante essa narrativa aí com um final, quem sabe, feliz ou não. Em 9º lugar temos Não Conte Nosso Segredo. Vale a pena se apaixonar quando você não pode contar pra ninguém? Com o namorado dos sonhos, o cargo de presidente do conselho estudantil e a chance de ir para uma universidade maravilhosa, a vida não pode estar mais perfeita para Holland. Ao menos é o que parece. Até que a Cassie, ela vai chegar na escola e vai mudar tudo. A Cassie e a Holland, elas vão se apaixonar, com sentimentos que elas não conseguem esconder, mas como que a sociedade vai lidar com esse novo romance delas? Vamos ter intrigas, preconceitos, a não aceitação dos pais e elas duas lutando para ficar juntas. Mas aí vem a grande questão do livro. Será que o amor delas é tão forte quanto as críticas da sociedade? Esse livro é o primeiro best-seller de romance LGBTQIA+, da Julie. Foi um best-seller em Nova York e ele promete emocionar leitores de todas as idades e gêneros. Em 8º lugar temos O Amor Não É Óbvio. E às vezes ele aparece quando a gente menos espera e te leva a fazer experimentos científicos munida de binóculos e uma bicicleta amarela. Iris, a nossa personagem principal, ela tem 17 anos e está viciada na novela Amor em Atos. Ela e a sua vizinha, de 68 anos, não perdem nenhum episódio. E na escola, parece que o mundo dela só gira em torno de duas coisas: a festa de formatura e a galera que está pensando em perder a virgindade. Só que a Iris, ela tá prestes a mudar a vida dela completamente de 360. O Cadu Sena é a sua paixão platônica desde a 8ª série. E finalmente ele tá solteiro. Então ela enxerga como a chance dela de finalmente conquistar o Cadu. Mas antes, ela quer entender por que a namorada do Cadu deixou ele pra ficar com outra garota. Então, ela, montada na sua bicicleta, ela vai cruzar a cidade de São Patrick, que é onde se passa a história, pra descobrir tudo sobre essa menina. E ela não vai demorar também pra se enredar nos encantos da garota. E a gente pode achar que sabe por quem que a gente vai se apaixonar, mas o amor não é óbvio. Nesse divertido romance, a autora consegue transportar o leitor para a cabeça da protagonista e é impossível não sentir os seus medos, compartilhar seus hábitos e vibrar com as suas novas descobertas. Em 7º lugar temos Sobre Garotos que Beijam Garotos. Quem lê O Pequeno Príncipe, o clássico do escritor francês, deve lembrar a lição da raposa: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Enzo, o jovem protagonista desse romance, é o oposto dessa máxima. Ele não gosta de se apegar, de relacionamentos fixos, duradouros, monótonos, ele não quer nada disso. Ele só se apaixona quando tem certeza que ele não vai ser correspondido. Afinal, como vai dizer o próprio autor no blog dele, isso poupa ele de se tornar responsável pelos sentimentos de alguém. O Enzo só não contava com o aparecimento de Ian, o ficante hétero da sua amiga, com quem viverá uma espécie de aventura ou uma experiência amorosa cujas consequências vão ser avassaladoras. A narrativa do Henrique Coimbra nos conduz pelo acidentado e movediço território do amadurecimento, as descobertas da juventude, da sexualidade, das relações interpessoais, do amor e de outros afetos mais ou menos complexos que vão ser tratados durante toda essa narrativa com uma notável habilidade. E não é difícil se identificar ou se desidentificar com as peripécias do personagem central do livro, independente da nossa orientação sexual. Em 6º lugar temos Você Tem a Vida Inteira. As vidas de Ian, Victor e Henrique são entrecortadas pelo diagnóstico do HIV.
Victor fica inseguro ao descobrir que Henrique, com quem está começando uma relação, é soropositivo e resolve fazer um teste, mesmo que os dois só tenham transado com a camisinha. Logo depois de um resultado negativo, ele conhece Ian, um universitário como ele que acabou de receber uma notícia que pode mudar a sua vida. No impulso de ajudar o garoto, Henrique entrelaça o destino dos três. Lucas Rocha narra, a partir de 3 perspectivas, os medos, as esperanças e os preconceitos sofridos por quem vive com HIV, mas principalmente conta uma história que não é sobre culpa ou sobre estar doente, mas sim sobre como podemos formar nossas próprias famílias e sobre nunca esquecer que ainda temos uma vida inteira. Esse livro, na verdade, é a 2ª edição do Você Tem a Vida Inteira. Essa 2ª edição, ela vem com uma capa totalmente diferenciada e foi um livro que agora está sendo lançado nos Estados Unidos. Eles mudaram um pouco o título, que o título em inglês quer dizer Para Onde Vamos a Partir de Agora. E, inclusive, essa 2ª edição, ela vem com uma entrevista exclusiva que ele deu para a editora dos Estados Unidos sobre preconceito, sobre representatividade. Então, tá valendo super a pena comprar essa 2ª edição do que a primeira. Em 5º lugar, nós temos Querido Ex. A única coisa pior e mais desastrosa do que levar um pé na bunda é levar um pé na bunda e ver que o seu ex se tornou a maior subcelebridade do Brasil. E não só isso, mas assistir em tempo real enquanto ele se apaixona por outro cara na TV nacional. Poucas palavras conseguem expressar esse nível de decepção amorosa. Nem mesmo Taylor Swift seria capaz de entender. Mas é justamente a tentativa de colocar a dor em palavras, reunidas em cartas para o maldito ex, que faz com que o nosso protagonista repense algumas coisas. Entre crises de luto e saudades, festas anuais do dia dos ex-namorados com suas amigas que o ex detestava, existe a vida que você deixou para trás enquanto amava alguém que agora é só um estranho, com milhões de seguidores. E talvez por trás desse amor também existisse, né, um controle, uma codependência, um relacionamento tóxico. Além de abordar de forma sensível, irônica e crua as diferentes nuances desse relacionamento abusivo, Querido Ex também vai trazer questionamentos sobre preconceitos sociais entre jovens negros e gays que vão estar sujeitos nessa sociedade. Ele foi publicado originalmente de forma independente, mas foi um livro que vendeu mais de 20 mil exemplares e ficou nos mais de 100 dias seguidos no top 1 dos livros mais vendidos na categoria LGBT. Então, vale a pena conferir esse livro do Joan Julian. Em 4º lugar, nós temos As Desventuras de Arthur Less. Esse livro foi vencedor da Pulitzer de ficção de 2018. Vai contar uma sátira da vida, em que o Arthur ele é um escritor medíocre que está prestes a completar ali uns 50 anos. Certo dia, então, ele vai receber o convite de casamento do homem com quem ele teve um relacionamento não tão sério assim nos últimos 9 anos, que tá com data marcada para se casar. Só que ele não pode dizer que não vai, ia ser muito estranho, né? Porque ele ainda tem sentimentos pelo cara depois de 9 anos. Então, o que ele faz? Ele olha à sua volta, ele dá um jeito de não estar na cidade no dia do casamento. E o que ele faz, então? Ele aceita vários convites de eventos literários que ele recebeu no mundo inteiro. E o que poderia dar errado, né? O Arthur Less, então, ele quase se apaixona em Paris. Por pouco ele não morre caindo em Berlim. Ele foge de uma tempestade de areia no deserto do Saara. Ele reserva por acidente uma estadia no retiro cristão na Índia. Ele encontra numa ilha deserta a última pessoa que ele gostaria de ver no mundo. E em algum lugar no meio disso ele faz 50 anos. E em algum momento ele reencontra o seu primeiro amor, ou encontra o seu primeiro amor e também seu último. Porque apesar de todos esses erros e de todos esses mal-entendidos, de todos os enganos, As Desventuras de Arthur Less é sim uma história de amor. Esse livro ele recebeu muitas críticas positivas sobre um romance leve, engraçado, divertido, que vai contar exatamente a história, a sátira da vida do Arthur Less. E abrindo espaço para o nosso top 3, nós temos História é Tudo Que Me Deixou. Quando o primeiro amor e ex-namorado de Griffin, Theo, morre afogado em um acidente, seu universo implode. Embora Theo tivesse se mudado para a Califórnia para cursar faculdade e começado a namorar Jackson, Griffin nunca duvidou que Theo voltaria para ele quando chegasse a hora. Porém, o futuro que ele tanto desejava está desperdiçado. Para piorar as coisas, a única pessoa que realmente entende a sua tristeza, é o Jackson. Mas não importa o quanto eles conversem e se entendam, a espiral depressiva do Griffin continua. Ele está se perdendo nas suas compulsões obsessivas e escolhas destrutivas, e os segredos que ele tem guardado estão consumindo ele.
Então, se o Griffith pretende reconstruir a sua vida, ele vai precisar visitar e confrontar o que ele viveu com o Theo, história por história. Esse livro, ele vai ter uma abordagem diferente, ele vai falar sobre um romance, na verdade um romance perdido, né? Vai contar sobre morte desse ex-namorado. Vai te fazer chorar, vai te fazer refletir e depois chorar um pouco mais. Então, se você está procurando um livro que tenha representatividade, mas que conte uma história diferente do que a gente já está acostumado, História, Tudo Que Me Deixou é o livro para você no nosso top 3 de hoje. E em segundo lugar, nós temos E Se Acontece? Aos 36 anos, tudo o que o Derek quer é ter sua própria família. Crianças correndo pela casa, uma relação de afeto, companheirismo com uma mulher que não ligue para sua mania de limpeza e sua necessidade de ser controlador. Mas está muito difícil conseguir encontrar uma parceira ideal desde que ele tomou um fora da sua quase noiva. O motivo? Ela sentia falta de algo no relacionamento. Era como se ele estivesse ali e não tivesse ao mesmo tempo. E ele sabe disso. Todos os seus relacionamentos até então aconteceram para suprir uma necessidade de agradar aos outros, ou a sua própria necessidade de manter as aparências. Até quando valeria a pena abrir mão de tudo que ele lutou tanto para esconder, simplesmente porque não queria ser julgado e não queria trazer à tona um lado dele que poderia não ser socialmente bem aceito? Essas dúvidas já estavam surgindo sempre que ele voltava para sua casa perfeita e vazia. Esse livro tem tudo, tem personagens cativantes, uma boa quantidade de emoção, angústia e de uma certa forma, muita sensualidade. Então, se você está procurando um romance um pouco mais maduro, esse livro é para você. E abrindo espaço para o nosso primeiro lugar, nós temos Minha Versão de Você. Há 3 anos, a família de Tanner Scott se mudou da Califórnia para Utah, fazendo com que sua bissexualidade voltasse para o armário. Agora, com apenas mais um semestre até o fim das aulas no colegial e seu tão sonhado futuro em uma universidade longe da família, ele só deseja que o tempo passe mais depressa. Quando Autumn, sua melhor amiga, se inscreve na aula de escrita e o desafia a participar, o Tanner não consegue recusar o convite. Afinal de contas, 4 meses é tempo mais do que suficiente para escrever um livro, certo? O garoto está mais certo do que imagina, pois leva apenas 1 segundo para que ele note Sebastian Brother, que é o prodígio mormon que, nas aulas de escrita do ano anterior, escreveu e publicou o próprio livro, e agora ele orienta a turma. Se 4 meses é muito tempo, 1 mês pode não ser, e é exatamente esse tempo que leva para o Tanner se apaixonar pelo Sebastian. Mais uma vez, assinando como Christina Lauren, a Christina Hobbs e a Lauren Billings vão abordar religião, identidade e sexualidade, entrelaçando perfeitamente as aulas de escrita do Tanner, sua paixão por Sebastian e os problemas surgidos quando os sentimentos de Sebastian entram em conflito com o que a igreja espera dele. Então, esse livro é o best-seller do New York Times e está no topo das paradas agora no Brasil. Então, super recomendado para vocês o livro do Minha Versão de Você. E é isso, pessoal. Gostaram desse vídeo? Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo para algum amigo seu. E se você tiver alguma sugestão, deixa no comentário que a gente lista 10 para você.